4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Abastecimento d'água continua complicado em mais de 60 bairros de Marília. Padre Vinícius, aquele que foi pároco na matriz de Santo Antônio, é afastado pela Mitra em Guarapuava, no Paraná. Motivo: foi flagrado furtando um óculos. Está afastado da Igreja Católica. Daqui a pouco você vai conferir, inclusive, a nota oficial da Igreja Católica. O combate às drogas. Polícia Militar realiza mais uma mega operação, dessa vez na Zona Sul de Marília. OAB promove audiência pública para se debater a tentativa do governo de acabar com a Justiça do Trabalho. Você acredita nisso? E a reforma previdenciária? O presidente Bolsonaro faz discurso em Davos, na Suíça, prometendo abrir a economia. O calor, cuidado com o sol deste verão. Dermatologista dá a dica para você ter cuidados com a pele. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. E depois de Bolsonaro, que teve sucesso na sua campanha via internet, a tendência é essa: a política cada vez mais na rede social. Uma marcação cerrada é o que esta advogada promete fazer em relação aos candidatos em quem votou. Assim como muitos eleitores, Ana acompanha os políticos pela internet e critica quando eles falham. A gente não pode ter um caso de amor, uma paixão com um político. A política, apesar de ser apaixonante, ela não nos permite a cegueira, porque senão vira algo irracional. É como se os políticos virassem reféns da própria estratégia. Nos últimos dias, o senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL, foi cobrado nas redes sociais para explicar movimentações financeiras suspeitas dele e de um ex-assessor. A resposta veio pela TV. Flávio alegou em entrevistas no fim de semana que o dinheiro depositado na conta dele era parte da venda de um apartamento no Rio de Janeiro. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também recebeu críticas de correligionários e internautas por causa da presença na posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Eu acredito que a sabedoria subjacente do povo brasileiro está se manifestando nessa negação da paixão política. Abandonar essas paixões, ser mais objetivo, ser mais cético em relação à política, isso certamente é um passo no sentido de uma evolução muito bem-vinda. E não são só as redes sociais. Sites e aplicativos criados nos últimos anos permitem que as pessoas acompanhem de perto o posicionamento político de quem elas ajudaram a eleger. O aplicativo gratuito Poder do Voto é um exemplo. Criado em agosto, ele conecta o cidadão aos parlamentares. Cada usuário escolhe um deputado e até 3 senadores para monitorar. Além da troca de mensagens, o usuário pode opinar sobre projetos em votação no Congresso. O parlamentar é avisado sobre a opinião de seus eleitores, que depois acompanham como cada um votou. A gente não tem um papel de posicionamento político, a gente tem o papel de abrir diálogo. Quem quer abrir diálogo não pode querer fazer exposição e forçar posicionamento. É preciso bom senso antes de mais nada. E a Justiça do Trabalho corre risco de extinção diante do fim do Ministério do Trabalho e da possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. A seccional paulista da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, promoveu importante evento desta terça-feira e, através da tecnologia, acompanhado, é claro, por todo o Estado e, por que não, por todo o Brasil.
estamos recebendo o advogado Tércio Spigolou, vice-presidente da OAB Marília. Doutor Tércio, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Somos sempre muito honrados. Bem, falando sobre o evento, a audiência. Na verdade, a iniciativa do nosso presidente Jair Bolsonaro em manifestar a intenção do fechamento da Justiça do Trabalho, dentre tantas outras entidades em prol da sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional São Paulo, encabeçando todas as demais subseções, realizou na data de hoje essa audiência pública para que houvesse debate e esclarecimentos e fizesse as suas conclusões, sobretudo em desfavor dessa iniciativa de fechamento da Justiça do Trabalho, que entende por um retrocesso. Fazendo um resumo do evento, na sua opinião, como foi? A iniciativa da Seccional São Paulo foi muito bem-vinda, houve um público muito avantajado, é do interesse não apenas da classe dos advogados do Brasil, mas sobretudo da sociedade, atendendo o interesse da sociedade, do cidadão, do trabalhador especificamente. Então a aderência foi muito grande, houve movimentação significativa e um posicionamento muito forte da Ordem em desfavor dessa iniciativa do fechamento da Justiça do Trabalho. O senhor acredita nisso, nessa possibilidade, o fechamento, a extinção da Justiça do Trabalho, tão importante na retaguarda para o trabalhador? Zé Henrique, acreditamos que não, Pensamos que essa ideia nasceu de uma maneira equivocada e muito assodada. A Justiça do Trabalho, ela existe há mais de 70 anos em prol do trabalhador, é por uma previsão constitucional, artigo 92 da nossa Constituição Federal, e o fechamento, toda a alteração dessa estrutura constitucional do Poder Judiciário, ela passa necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não basta apenas a iniciativa ou a vontade do presidente da República, ou seja, o chefe do Poder Executivo, frente à independência dos poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Portanto, eu não acredito, já que as manifestações são uníssonas no sentido de contrárias ao fechamento da Justiça do Trabalho, nós acreditamos e esperamos e trabalharemos de maneira que não haja essa conclusão dos trabalhos do nosso presidente. O fim do Ministério do Trabalho, sua avaliação? Na verdade, como eu disse, essa iniciativa de ataque à Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, acreditamos que ela venha de uma premissa equivocada. Entende-se que há uma oneração, um sufocamento do empresariado, do empregador, em razão da Justiça do Trabalho, supostos direitos, o que, a nosso ver, não está correto. Se há efetiva intenção e um olhar real para ajudar o empreendedorismo no Brasil, acreditamos, ser disso, é conhecimento de todos, que a carga tributária é quem é a principal responsável pelo freamento dessas iniciativas do empreendedorismo. Então, se há realmente a intenção de fazer práticas e tomar medidas políticas que venham, de fato, aquecer a economia e ajudar de uma maneira geral o empreendedor, o empregador e o empregado, que haja então essa reforma tributária, iniciando por aí essa sustentação mais saudável do mercado de trabalho. O que a gente observa hoje é uma confiança da maioria dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e, fazendo-se uma comparação com a lentidão da Justiça Comum, até elogios, exatamente porque a Justiça do Trabalho, em razão de uma estrutura melhor, tem também uma agilidade maior. Comentando isso, doutor Spigolou. Como eu disse ainda há pouco, a Justiça do Trabalho tem mais de 70 anos e é uma justiça especializada. O presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu dizendo que a Justiça do Trabalho existe apenas no Brasil e que é custosa. Não é verdade. A Justiça do Trabalho existe em vários outros países como justiça especializada. Existe na Inglaterra, na França, na Espanha. Mencionou-se também, de maneira equivocada, que no Brasil existe uma demanda, um número de demanda muito superior a somados a todos os outros países do mundo. O que também é errado. Enquanto no Brasil nós temos uma média de 12 processos cada 1.000 habitantes, na Espanha, por exemplo, nós temos 36 processos. A Justiça do Trabalho no Brasil, ela não é tão custosa, ela custa um pouco mais de R$ 95 por habitante.
né? Então não é um custo elevado até se comparado à justiça comum. Sem dizer que a tendência do mundo, em todos os segmentos, é a especificidade das áreas, seja médica, medicina, tecnologia e também no Poder Judiciário. E a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça especializada que tem um olhar e uma contemplação específica do trabalhador e do empregador. Então, é preciso, é necessário que haja a Justiça do Trabalho, porque ela tem esse olhar mais íntimo, o julgador ele já tem essa experiência para tratar dessa relação empregado-empregador. Sem dizer que essa questão também alega-se excessos de direito, isso não é responsabilidade da Justiça do Trabalho. Esses direitos, deveres e obrigações de empregado e empregador existem por conta da legislação. A Justiça do Trabalho é responsável por dar guarida a esses direitos já previstos. Se for extinta a Justiça do Trabalho, as relações, esses conflitos do trabalho, eles terão que ser julgados por um órgão da Justiça, ainda que seja comum. Isso não vai alterar os resultados. E a Justiça do Trabalho, ela é responsável por uma arrecadação significativa. No ano passado, ela arrecadou muito mais do que 3 bilhões de reais aos cofres públicos, porque ela faz arrecadação de INSS, de imposto de renda e tantos outros impostos decorrentes da relação. Então, é uma inverdade dizer que é uma justiça lenta, porque o CNJ já fez um levantamento e ela é muito mais célere e muito mais efetiva, ela custa muito mais barato do que a justiça comum e ela traz muito mais benefícios aos cofres públicos do que a justiça comum. Então, nenhuma dessas premissas que, de uma maneira muito abstrata, sustentam a ideia da extinção da Justiça do Trabalho, se justificam. Bem, aproveitando sua presença, reforma trabalhista deu o resultado esperado, na sua opinião, até agora? Na verdade, essas reformas trabalhistas, elas ainda não surtiram um efeito, porque todos esses julgamentos e os processos judiciais, eles se delongam um pouco no tempo. Houve um conflito muito grande de alguns, inclusive instituições dos magistrados, defendendo que houve aí uma extração significativa de direitos, mas nada disso ainda se concretizou. É preciso aguardar ainda um pouco de tempo para saber os efeitos dessas reformas trabalhistas. Sabemos que algumas alterações eram indispensáveis, independentemente da questão de extração ou de concessões de benefícios. Agora, uma coisa que é preciso acentuar é que houve pouco debate, inclusive das instituições responsáveis, operadores do direito, com relação a essas reformas. Foi de uma maneira muito assodada, o que trouxe aí esse embate, esse debate muito acirrado em pouco tempo, né, justamente pela falta de diálogo e de estrutura e de estudo para que isso pudesse chegar de uma maneira mais comedida, com mais parcimônia. Bem, só para a gente concluir, OAB vai continuar, portanto, acompanhando essa questão da possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho. É isso? Sem dúvida nenhuma, todas as instituições, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem inerente ao seu nascimento o cuidado, né, a defesa da democracia, do direito do cidadão e a extinção da Justiça do Trabalho atenta contra isso. Então a Ordem ela vai acompanhar de perto e vai realizar o seu trabalho de uma maneira muito incisiva, realizando não apenas audiências públicas, mas tomando as iniciativas, inclusive jurídicas, se necessárias forem, né? Então a Ordem dos Advogados do Brasil estará acompanhando de uma maneira muito enfática e inclusive tomando as medidas judiciais necessárias. Muito bem, obrigado ao doutor Tércio Spigolou, vice-presidente da OAB Marília. Destaques do momento: abastecimento d'água continua ainda complicado em razão da queima da bomba do P2 no Nova Marília e também do sistema elétrico e de reparo da rede elétrica pela CPFL. Com essa alta temperatura, afetar tudo isso, é claro, afeta imediatamente o abastecimento d'água e, segundo o balanço divulgado, são mais de 60 bairros que estão no momento com abastecimento d'água comprometido. A GM, a General Motors, agora nega a saída do Brasil. Primeiro surgiu a informação, desta terça-feira teve reunião com sindicalistas e prefeitos, agora a GM nega, mas quer um apoio maior do estado de São Paulo, cobrando diretamente o governador Dória. Um detalhe:
O Onix é o carro mais vendido do Brasil há cerca de 4 anos. Como é que a General Motors não está tendo lucro? Prêmio da Mega Sena acumulado deve chegar a 45 milhões nesta quarta-feira. E atenção, você que tem uma Saveiro fabricada entre 2013 e 2017. Há problema no sistema de freios traseiros. A Volkswagen está convocando 186 mil proprietários da Saveiro para um recall. Há risco de acidente grave. Daqui a pouco vamos falar sobre a questão da reforma previdenciária e também Padre Vinícius, afastado da igreja no Paraná por furto. A gente volta já já.